Jeremias está profetizando contra Judá. A misericórdia condicional de Deus é oferecida. Existem sacerdotes, príncipes, profetas e o povo contra Jeremias. A mensagem é rejeitada. Jeremias é ameaçado de morte, mas Deus dá livramento. Está no ar o programa Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar, ultimamente vai arder, vai arder. Roda a vinheta. Usa a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Muito bem, a paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, que bênção estar mais uma vez compartilhando a doce, inerrante e imutável palavra do nosso Deus. Estamos no livro do profeta Jeremias, meditamos no capítulo 25, estamos no capítulo 26 e é uma bênção esse livro de Jeremias para o nosso deleite espiritual. Finalizamos o capítulo 25, onde Deus falou ali dos 70 anos de cativeiro que o povo de Judá sofreria pela desobediência à palavra de Deus. E na continuação, sabemos que o livro de Jeremias, a biografia ela não é certa, né? A cronologia dos fatos. Então a gente vai destrinchando aqui e aprendendo mais um pouco o que Deus quer nos ensinar. Então chama todo mundo, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Ore comigo. Desde já, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue, comente, deixe teu joinha, que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por esse privilégio, meu Pai, de mais uma vez meditar e compartilhar a tua palavra. Fale conosco, abra a porta do nosso coração para entendermos, Senhor. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, glorifica o teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Salva almas, edifica teu povo, no nome santo do Senhor Jesus. Te pedimos, já te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Então, amados, prepara o teu coração, abra sua Bíblia onde você estiver me assistindo, seja na sua casa, no celular, no computador, no tablet, eu não sei aonde você vai estar me assistindo, mas que o Espírito Santo fale o seu coração. Capítulo 26 do livro do profeta Jeremias. Leia comigo. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma delas. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, farei que esta casa seja como Siló, e desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo lançaram mão dele, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não reste morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então disseram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade,
como o ouvistes com vossos ouvidos. Jeremias falou a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai vossos caminhos e vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Quanto a mim, estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que parecer reto aos vossos olhos. Sabei, porém, por certo, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, esta cidade e seus habitantes. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo. Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu ele o Senhor e não suplicou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que dissera contra eles, e nós fazemos um grande mal contra a nossa alma. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Ao saber disso, Urias temeu e fugiu, indo para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens ao Egito, Elnatã, filho de Aqubó, e outros homens com ele, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Amão, pois, de Aicã, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não o entregasse nas mãos do povo para ser morto. Repetindo esse último versículo. Amão, pois, de Aicã, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não o entregasse nas mãos do povo para ser morto. Amém? Louvado seja Deus por esse texto sagrado. Verdades tremendas que Deus tem para nos ensinar. E eu posso tematizar aqui esse capítulo 26, como os servos do Senhor são ameaçados de morte. Nenhum deles que procurou agradar a Deus, servir fielmente o Senhor, foi poupado dessas terríveis ameaças. E lembrando que Satanás, ele era o imperador da morte, e ele tinha sim esse assombração, não é? Esse medo de colocar esse assombro na vida dos pecadores. Ele pois colocava, e tanto é que os pecadores tinham esse pânico da morte. No Antigo Testamento não tinha essa revelação do Novo sobre o inferno, sobre o céu, mas na cultura judaica Deus já tinha alertado sobre o Hades, não é? O Sheol, e muitos têm esse pavor. E a gente aprende que Satanás, ele tinha um domínio, como diz Hebreus 2,14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Veja aqui, ó, o escritor diz, 2,14: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele tinha o império, ele é imperador da morte. Salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Então, se o diabo, o acusador, o mentiroso, o espírito maligno, pervertido, o salário do pecado é a morte,
Satanás ele dominava as pessoas na transgressão da lei de Deus. 1 João 3,8, João diz: quem peca é do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Satanás, ele trabalhava para que o homem pecasse contra Deus, não contra o diabo, mas contra Deus, para que houvesse o crime e Deus sentenciasse a morte. Visto que Deus sabe a mandinga do diabo, as artimanhas para jogar o homem contra Deus, para Deus fulminá-lo, Deus dava tempo, oportunidade, esperança. Deus era longânimo para que o pecador não recebesse a sentença condenatória de morte. Porque Hebreus 18:32, o Senhor diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. É ímpio, é desumano, é cruel, é um instrumento do cão. Mas o Senhor ainda dá tempo e oportunidade, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Quando a oportunidade acaba, o limite de Deus chega, aí sim, pois vê que o pecador ele não dá ouvidos à voz do Senhor, não escuta a pregação do Evangelho, não crê no sacrifício de Jesus, não quer nada com Deus, continua no pecado, na ofensa, não acredita que ofende a Deus, porque o pecado é ofender, é quebrar, é transgredir a lei de Deus, é errar o alvo. O pecador então ele vai à torta e à direito, caminhando para o abismo. Então quando chega ao fim, aí agora Deus ele dá o basta. Aí você vê tragédias para cima e para baixo, as formas terríveis que as pessoas elas perdem a vida, seja por morte natural, mas chega a morte, seja por acidente, seja por homicídio, enfim, por doença. Com a morte vem, ou seja, o espírito sai desse corpo, é o julgamento de Deus. Mas o Senhor ainda é tão bom, tão misericordioso, que Ele dá oportunidade para o pecador se arrepender. Assim foi Jeremias, 40 anos pregando para Judá. Israel já tinha sido entregue à Síria, em 98 a 100 anos atrás, mas Judá estava pecando terrivelmente, aprontando e achando que as promessas de Levítico 26, das maldições, e Deuteronômio 28, das maldições, 28:15 até os 60 e tantos versículos ali, as maldições da quebra da aliança, o povo achou que Deus não ia cumprir, e Ele cumpriu ao pé da letra. E as maldições falam do azar, do flagelo, da desgraça, do desastre, da derrota, de tudo que não presta, das agonias, das aflições, das turbulências, das grandes tribulações que Deus ia causar por quebrar o pacto, quebrar o voto de fazer Deus o único Deus, o povo uma grande nação, levar Deus o reino, o governo de Deus, preparar o Cristo para o próprio povo de Israel, e o Cristo seria levado para as outras nações. Quebraram, fizeram a questão de adorar Baal, Astarote, Moloque, Camus, as religiões pagãs. Eles resolveram adotar para si, e o caldo engrossou, o bambu entortou. E Deus, como é Deus longânimo, paciente, o Senhor deu tempo, usou Jeremias, usou Urias o profeta, usou Amós, usou Obadias, usou Joel, usou Naum, usou Ezequiel, tantos profetas que Deus levantou para poder, livrar da condenação. Veja, Deus ele pode fazer o que Ele bem entende, porque Ele é o Senhor absoluto do céu e da terra. E fim de papo. O senhorio do Senhor é absoluto. Mas veja, Deus não tem prazer. O inferno não foi preparado para o ser humano. Jesus disse aqui, em Mateus 25, Jesus diz aqui, na grande reunião ali do juízo final, Mateus 25, 41, Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui é o julgamento dos ímpios, que serão os bodes que estarão à esquerda do Senhor. Mas veja, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Os homens corruptos que não dão ouvidos a Deus irão morar com Satanás também. Por essa razão, Deus deu muito tempo, e os homens não aproveitaram. E será que não está se repetindo?
Deus dando oportunidade para o pecador se arrepender, se arrepender, se arrepender, e estão fazendo ouvido de mercador. E Jeremias, mais uma vez, recebe a mensagem do Senhor oferecendo aos rebeldes misericórdia condicional. E diz: no princípio do reinado de Jeoaquim, no princípio do governo dele, filho de Josias, isso aqui provavelmente foi uns 4 anos atrás, filho de Josias, do 13º ano do reinado dele, Deus chamou Jeremias, lá em Anatote. E ele, sendo filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Então, quando Jeoaquim assumiu o trono, e no começo do reinado, do governo dele, o Senhor disse: assim diz o Senhor. E lembrando, a gente pensa assim, Josias terminou a carreira bem, né? Ele perdeu a guerra ali contra o rei Neco, o rei do Egito, e seus filhos, que foram os sucessores do trono, era para terminar o reinado na paz de Deus, equilibrando tudo. Não, só Josias começou bem, terminou bem, e seus filhos terminaram muito mal. E pensa que o novo sucessor, o filho do rei, o rei crente, não é? Por isso que nem todo pai que é crente vai ter um filho crente, não é isso? Nem todos vão obedecer à palavra do Senhor e seguir os princípios bíblicos da palavra de Deus. Isso não garantia que o pai é crente e o filho também tem que ser crente. Porque aqui é um rei ímpio. O pai era crente e o filho se tornou pervertido. Mas mesmo pervertido, olha a palavra que Deus mandou no princípio do reinado. Olha o presente que Deus mandou para ele. E lembrando que não é porque era rei em Israel ou Judá. Tem uma tipologia do Senhor Jesus. Não sentava no trono porque tinha que sentar. Representava o Senhor Jesus crente. Então veja a importância da seriedade do rei eterno. Isso não é brincadeira. E o povo estava vacilando com isso. Olha o presente de Deus, a palavra do Senhor para Jeremias, para levar para o rei. Diz: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar, ou seja, se prostrar, reverenciar na casa do Senhor. Diz todas as palavras que ordenei que lhes dissesse, não esqueças nenhuma delas. No átrio é no salão da casa do Senhor, ali do templo que foi levantado por Salomão. E Deus ordenou: fale a todas as cidades de Judá, porque todas estavam corruptas. Todas as cidades de Judá. Jerusalém era a capital, né? É que vem adorar na casa do Senhor, com certeza ali, para os cultos, orar. Fale todas as palavras que ordenei que lhes dissesse. Então não esqueça nenhuma delas. Porque Deus mandou Jeremias não esquecer. O profeta sabia que sua profecia ofendia o povo, ele causava hostilidade e oposição. Talvez ele houvesse sido tentado a omitir algumas palavras, sobretudo severas, da mensagem divina. Porém o Senhor lhe disse para que não omitisse nenhuma única palavra. Então deve-se pregar a mensagem integral de Deus. Os obreiros fiéis do Senhor não devem suprir ou suprimir nas suas mensagens as palavras dos mandamentos e advertência de Deus. Embora saibam que certas pessoas vão rejeitar. Então é um ministro indigno aquele que deixa de lado certas partes da palavra de Deus para assim dissimular pecados da congregação ou do povo. Deus mandou Jeremias entregar tudinho. Feito Ezequiel coma o rolo. Doce, mas quando desceu era amargo. Era doce feito mel, mas quando entrou no ventre era amargo. Então não esqueça de nenhuma delas. Pregue tudo. Tudo, Jeremias. E aprendemos aqui com esse primeiro versículo: por mais que o povo seja hostil a Deus, devemos falar o que Deus manda. Igualzinho a Miqueias, ou Micaías, né? Quando Acabe estava guerreando contra a Síria, né? Ramote de Gileade, estava Josafá com ele, e só tinham 400 profetas bajuladores de Acabe. E Josafá disse: tem mais um homem de Deus não? Tem, mas não fala muito bem de mim não. Mande chamar de servo de Acabe. Ele mandou Micaías profetizar, porque tinham 400 profetizando. Sobe Acabe, só vitória.
Mas Micaías recebeu a ordem de falar o que os profetas também estavam falando. Ele disse: não, vive o Senhor, que tudo que ele mandar eu falar, isso eu falarei. E chegando lá, o profeta entregou a visão que Deus deu. Acabe foi para a guerra, não deu valor e voltou morto, conforme a palavra de Deus na boca do profeta Micaías. Então é muito sério. Jeremias não tinha que abafar nada, Jeremias não tinha que guardar nada, Jeremias tinha que entregar tudo que Deus mandou entregar. Primeira lição: não omita as verdades do Senhor, fale sem medo. Você que é convertido, que tem a palavra de Deus, fale sem medo, porque Deus se responsabilizará pela sua vida. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor, né? Versículo 2. Versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Deus disse: pregue tudinho. Eles ouçam, ou talvez deixe de ouvir Jeremias. E eles se convertam, mude de direção, cada um do seu mau caminho, Jeremias. Eu me arrependo. O arrependimento de Deus não é o nosso. A mudança de Deus, a mudança de ideia é diferente da humana. Deus está dizendo: eu estou dando oportunidade, eu não quero castigar eles, porque o castigo é severo. Deus sabe o que a Babilônia ali tinha e para onde Deus iria mandar. E Deus está dando oportunidade. Vê que coisa tremenda. Me arrependa do mal. O mal aqui é a maldição, é o azar, é o flagelo, é a desgraça, é a catástrofe, é a desordem que iria vir sobre a vida dessas pessoas emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, socialmente, religiosamente. O povo ia sofrer um massacre amargo e terrível. O mal que intento fazer-lhes, olha para aí, tem um mal para fazer, mas eu não quero, Jeremias. Diga para eles se arrependerem, pregue, talvez escutem. Aí, por causa da maldade das suas ações, primeiro assim, serem incrédulos, o rei ímpio, Deus condenou a imoralidade deles, Deus condenou a prostituição deles, Deus condenou a idolatria deles, Deus condenou a avareza deles, Deus condenou a soberba deles. Está lá em Jeremias 3, a soberba de Judá. Deus estava condenando as maldades dessas ações, ações perversas, ou seja, os demônios trabalhando na vida dessas pessoas. Aí diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, não sei o que estou dizendo, é Adonai que está falando: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei. Olha a ameaça de Deus, Deus não ameaça, olha a ameaça: se não me escutarem para andar na minha lei, que pus diante de vocês, para que ouvissem as palavras dos meus servos, os profetas, olha, que vos envio madrugando. Coitado do servo do Senhor, né? Madrugando, orando, Deus falando ali, e enviando, mas não ouvistes. Farei que esta casa seja como Siló, e desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Por que Siló? Em Jeremias 7, versículo 12, Jeremias capítulo 7, versículo 12, cadê? Aqui, ó. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde fiz habitar meu nome no princípio, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Deus destruiu ali Siló e pôs em ruínas, pois ali estava o templo do Senhor, onde o povo estava adorando o Senhor. Era o meu lugar, o Senhor diz aqui, ó. E Deus destruiu por causa dos pecados. Está lá em 2 Samuel, né, no capítulo 4, quando os filisteus vêm ali contra Israel. Israel perde a guerra e a arca é tomada. E Deus repete aqui, olha: farei que esta casa seja como Siló, e desta cidade uma maldição. Veja, a cidade vai ser sinônimo de maldição. Oxe, vai para aquele lugar? Lugar azarado, umbreu, lugar assombrado para todas as nações da terra. Olha a dimensão do castigo que Deus ia dar para esse povo se não se arrependesse. Deus faz a comparação do que ele destruiu lá atrás, através dessa pregação de Jeremias, essa profecia, e promete que vai ser uma maldição à cidade e todas as nações. Olha, pessoas estrangeiras, não é? Pessoas que têm suas artes, suas culturas, suas leis, suas legislações aí, todas elas iriam saber. E nenhuma
nenhuma delas iriam pisar ali, devido ser um lugar maldito, lugar seco, estéril, lugar amaldiçoado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus nos coloca outra lição. Deus dá referência de lugares que foram devastados. E como Judá, hoje a negação de Cristo é muito grande. E isso a gente vê aí, muitas reportagens, muitos desastres naturais, muitas cidades como Brumadinho, né, aquela barragem, ela abriu, se rompeu e muitas casas foram soterradas, carros, pessoas ainda estão soterradas. E veja o desastre. E Deus promete, se o povo, como Judá, Deus dá referência de lugares que foram destruídos devido aos pecados, não é? E Deus assim aplica que se continuar, vou fazer como eu fiz, olha, naquele lugar, vai repetir o castigo, vai repetir a maldição, vai repetir o flagelo. Isso é muito sério. Eu sempre digo, você já viu Pompeia, quando o vulcão Vesúvio ali, explodiu, entrou em erupção, devastou Pompeia e outros lugares ali próximo a Pompeia. E Deus lembra de Sodoma e Gomorra, o que ele fez em Sodoma e Gomorra. Isso é tudo referência para quem vive do pecado, desprezando e afrontando a Deus. Deus repete a dose. Em 2021, aqui em Pernambuco, aquela chuva que deu, que desabou, várias barragens desabaram, várias pessoas morreram, crentes foram no meio, né? Pessoas cristãs foram no meio, muita gente morreu. E Deus diz, se o povo continuar pecando, vendo esses desastres limitados, né? Porque Deus não derrama toda a sua indignação de uma vez. Se o povo continuar, Deus repete. Isso que essa palavra quer nos dizer. Vem ainda muita coisa terrível sobre a terra. Não falo nem da grande tribulação, mas Deus continuará mexendo com a terra. Deus vai continuar permitindo enchentes, tsunamis, terremotos, maremotos. Deus vai continuar, olha, para ver se o povo do Brasil e do mundo crê no Senhor Jesus. O povo aqui estava desviado, era apostata da fé, porque esse povo foi escolhido para levar Deus ao próprio povo, né? E as outras nações eram desviados do Senhor, da lei do Senhor. E Deus disse, não andar na minha lei, é minha lei, então vou fazer do mesmo jeito que eu fico com Siló. Olha a ameaça do Todo-Poderoso. Se o Brasil não andar na rédea, oh glória a Jesus, se não andar na rédea que Jesus quer, irmãos, Deus também fará do mesmo jeito. Tragédias, morte em cima de morte, roubo em cima de roubo, todo tipo de coisa ruim que você imaginar, o Senhor vai permitir acontecer. Deus não vai livrar, e não tem chororô que vá mudar de ideia, porque não anda na lei do Senhor, despreza a lei do Senhor. E por essa razão Deus entrega os desejos de seus corações, como está em Romanos 1, e é entregue à morte no final. Misericórdia. Aí vem os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Olha onde Deus mandou, ali, na casa do Senhor, o templo do Senhor, onde eles tinham a fé que Deus habitava ali no templo. Veja, sacerdotes, homens separados por Deus, descendentes de Arão, homens consagrados para levar a lei do Senhor. Os profetas, podia ser os sacerdotes sendo profeta, porque profeta aqui não é só ter visões de coisas futuras, mas sim uma mensagem para exortar, edificar, repreender, ensinar a lei do Senhor, né? Isso aqui também poderia ser os profetas e sacerdotes também, e todo o povo, ou seja, o povo civil que estava ali no templo, ouviram essas palavras de Deus na boca de Jeremias. Deus colocou o momento oportuno, que Deus sabia, o povo ia se reunir, ia para a casa do Senhor. Então, já que veio para a minha casa, meu porta-voz está aí. Abra a boca, Jeremias, abra a boquinha e fala. Por isso que no versículo aqui, 2, o Senhor diz aqui, as palavras que ordenei que lhes dissesse, não esqueça nenhuma delas, porque eu vou cobrar dos sacerdotes, dos profetas, dos príncipes, dos reis e do povo, Jeremias. Vou cobrar de tudinho.
Não esqueça de nenhuma delas. Não faça de doido não, Jeremias, viu? Não se faça de doido não. Pregue tudinho. Eita. Agora veja, acabando ele de pregar, ó, versículo 8, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo. Olha, os sacerdotes, os profetas e todo o povo lançaram mão dele dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa e esta cidade será assolada, de sorte que não reste morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Olha aonde foi o reboliço, o motim. Olha o vucu-vucu onde foi. Na casa do Senhor. Mas na casa do Senhor tem que ser paz, tem que ter amor. Hein? Deus estava com Jeremias e eles, o povo, o sacerdote, olha, sacerdote, os profetas, o povo, achando que Deus estava com eles. Ou eles pensavam que dominavam Deus. Por mais as ações corruptas deles, as más ações, eles achavam que Deus estava nem aí, ó, Deus estava aprovando. E Deus só estava com Jeremias. Deus só estava com Jeremias. E o povo, pensando que estava na casa do Senhor, são os xodozinhos de Jeová, né? Os dondoca de Jeová. E quando Jeremias entregou isso, foi hostilizado. Abre um parênteses e fecha. Está pronto para ser hostilizado. Quando você mandar você pregar, quando Deus mandar você pregar a palavra dele, quando você pregar a palavra do Senhor contra a sensualidade nos templos, quando você pregar para que muitos líderes não fiquem pensando só em dinheiro, quando você pregar que o povo deve evangelizar, jejuar, orar, você está pronto para ser hostilizado, rejeitado? O povo lançou mão dele, pegou ele e disse: certamente morrerás. Tu vai morrer, Jeremias. Olha para aí, veja o ódio do diabo. É entrar aqui, ó, na carniça dele, na podridão dele, e Deus dá um tempo e esperança para que o povo saia dessa carniça de Satanás. Jesus passou por isso, Paulo passou por isso, os apóstolos passaram por isso, os verdadeiros cristãos passaram por isso, vamos passar por isso. As pessoas que estão na prática pecaminosa, que não aceitam a palavra de Deus. E outra coisa, os religiosos. Olha onde o caldo estava engrossando. Na elite religiosa. E o povo religioso. Veja, não eram pessoas de fora, as pessoas de dentro. Quem perseguiu Jesus? Fariseus e saduceus, irmãos. Os religiosos que não queriam perder a posição e o lugar privilegiados. Os lugares privilegiados que ele tinham. Misericórdia. Você pensa que o diabo vai atacar você com pessoas de fora? Não. O diabo vai atacar você dentro da casa do Senhor, com falsos ministros, com falsos obreiros enviados do Satanás. Como Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, que Satanás tem ministro de justiça, como se fosse de justiça. Vai morrer, Jeremias, porque tu profetizaste no nome do Senhor, ou seja, blasfemaste. Deus não está na tua vida não. Olha os santões de presente, os santarrões aqui, ó, presentes. Aí Jeremias faz o quê? Aí quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, agora os príncipes, olha, subiram da casa do rei à casa do Senhor. Eita, tem um profeta lá, Jeremias está dizendo que Deus vai destruir, vai ser como Siló, todo mundo aqui vai ser devastado. Quando eles ouviram, correram e foram para a casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor, em uma das portas do templo. Eles sentaram e foram ali para ouvir o que Jeremias estava dizendo, essa novidade aí. Então disseram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo. Veja, sacerdotes e os profetas disseram: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vistes com vossos ouvidos. Está pensando que ele é quem? Olha pra aí, meu Deus do céu. E outra coisa, só era Deus e Jeremias, viu? E Jeremias e Deus. Jeremias não tinha capanga, Jeremias não tinha guarda-costa, Jeremias não tinha revólver, Jeremias não tinha carro blindado, Jeremias não tinha nada. Jeremias só tinha Deus para protegê-lo. E Deus disse o quê? Vá, Jeremias, mete a cara e vá. Mete a cara e vá, Jeremias. Eita, tem coragem? Porque tem muita gente que olha as coisas erradas e fazem vista grossa, viu?
Mas quando é um servo de Deus feito Jeremias, não tem como correr não. Isso é tão sério, essa mensagem é tão séria, que você vai cobrar das pessoas mudança de comportamento. Seja aqui, ó, na elite religiosa ou no povo civil. Mudança, deixa a cachaça, deixa as drogas, deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa a avareza, deixa a sensualidade, deixa a pornografia, deixa a idolatria, deixa essas músicas profanas. Abandone isso aí, vem para Cristo. Tu vai para o inferno. Oxe, se prepare para ser hostilizado, rejeitado, esculhambado, desmoralizado. Se prepare até uma pregação de ódio, incitando ódio, discurso de ódio. É o que você e eu vai ouvir. Olha os príncipes. Aí, ó. Esse aqui, ó, está dizendo que tudo vai ser destruído, então ele é digno de morte. Olha a vontade do diabo na boca dos filhos dele. É exterminar um mensageiro de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, que nos últimos dias a sã doutrina será comichão nos ouvidos, vai doer no pé da orelha. Ninguém quer querer ouvir não. Mas pregue, glória a Deus. Aleluia. Jeremias falou a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e esta cidade todas as palavras que ouviste. Eu não vim aqui, eu não imaginei, eu não sonhei, não sei o que estou querendo não. Foi o Senhor que mandou. Foi Deus que mandou. O Deus que vocês adoram. E principalmente na casa dele, vocês estão fazendo de cambalacho aí. Ó. Agora, pois, melhorai vossos caminhos e vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Veja, Deus me mandou aqui porque Ele está contra vocês. Deus me mandou aqui porque Ele não está aprovando esses cultos, não. Ele não está aprovando esse sacrifício que vocês estão oferecendo, não. Vocês, príncipes, também se aprumem. Melhores vossos caminhos, viu? Porque o mal, ele quer se arrepender. Senão, o mal que está vindo aí vai pegar todos vocês. Nenhum de vocês vão escapar. E quem estava crendo nisso? Quem estava crendo? Aleluia, dá uma emoção tão tremenda quando você mastiga os capítulos, né? Os dramas que Jeremias enfrentou. Melhorem. O Senhor prometeu se arrepender do mal que falou contra vós. Ele pode se arrepender se vocês mostrarem mudança. Senão, o mal vai vir. Não é assim, irmãos. Não é assim. Deus promete punir, vai cobrar, vou cobrar. Mudem. Parem com essa vida imunda. Não vai não? Aí você entrega a palavra, ninguém quer não? Senhor, ninguém quer não. Então o Espírito Santo diz, saia, agora eu vou cobrar. Pronto, o mal que Deus já estava preparando mandar para aqueles rebeldes, chega. E aí você vê o mal, às vezes um assalto, perda da própria vida, porque aqui era o cativeiro na Babilônia. Muitos seriam mortos por Nabucodonosor. Veja, é prisão, cadeia, literalmente. É pessoas serem assassinadas. É o mal que Deus está permitindo. Quem é para a morte é morte, espada, cativeiro, cativeiro. Jeremias 15, Deus já diz isso. Quanto a mim, estou nas vossas mãos, estou no poder de vocês. Faça de mim o que parecer reto aos vossos olhos. Como parecer reto? Se eles eram corruptos, injustos. Estou aqui, ó. Quanto a mim, pode fazer o que vocês acharem que deve fazer. Quer matar, me mata, deixa viver, deixa viver. Saiba, porém, por certo que se me matarem, vocês vão trazer sangue inocente sobre vocês. Sou inocente. Esta cidade e seus habitantes, não só sobre você, mas essa cidade e esses habitantes matou um inocente. Não tenho culpa no cartório não. Porque na verdade o Senhor me enviou a vocês para dizer aos seus ouvidos essas palavras. Deus que me mandou aqui. Eu tenho que obedecer a Ele antes do que a vocês. E foi que Pedro e João disse na cara dos saduceus, não pregue mais no nome desse Jesus. Pedro e João disse o quê? Importa obedecer a Deus, olha, do que aos homens. É Deus que está mandando. E quem são vocês? Terra seca, carne podre. Sabe por que é sacerdote? Não, sacerdote que Deus rejeitou. Então eu vou obedecer a Deus. Lembra de João Batista na cara de Herodes. Herodes, estás errado dominar a tua mulher. Não é tua, é do teu irmão. Por causa desta pregação. Veja aqui, Mateus 14. Por causa desta pregação, Herodes mandou matar João. Olha aí, ó.
Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo acerca da fama de Jesus, disse aos seus criados: Este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Herodes tinha prendido João e maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: ó, o profeta está falando que Deus manda, não te é lícito possuí-la. Tu estás com a tua cunhada, tu estás em adultério, Herodes. Querendo matá-lo, temia o povo. Temia, no entanto, o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou a Herodes, pelo que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. Ela, instruída previamente por sua mãe, disse, Herodias, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele, ordenou que se lhe desse. Assim mandou degolar João no cárcere, e a cabeça dele foi trazida num prato e entregue à menina, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, depois o anunciaram a Jesus. João pregava na cara de Herodes, e Herodias, endemoniada, queria calar João. O ministério dele tinha chegado ao fim, e evidentemente que Deus assim concedeu, e João teve a sua cabeça arrancada e colocada numa bandeja. Você imagina na ressurreição, João estará glorificado ao lado de Cristo, Herodes, Herodias e Salomé que dançou, tudo para o quinto dos infernos, hein? Então não tenha medo, ainda que arranque sua cabeça, mas entregue o que Deus manda. Sabe por quê? Porque se você temer ao homem, Deus também lhe condenará, me condenará. Jesus disse em Mateus 10, 28, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor Jesus passou também por tantas experiências de morte, Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante. Jesus chegou na sinagoga e teve a oportunidade de ler. Quando leu, abriu a ler o livro de Isaías, capítulo 61, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro e devolvendo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, dizendo: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouviste que fizeste em Cafarnaum. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos também havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira, olha para aí, de raiva. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual a cidade deles estava edificada, para dali o lançarem abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ninguém sabe como é que Jesus escapou aqui, Ele não poderia morrer sendo jogado no precipício abaixo, morrer na cruz. Mas veja, quando ele lê e explica, se cumpriu a lei, a escritura, o Messias apareceu. Uns acreditam que a cadeira que ele sentou é justamente a cadeira de Moisés, que ficava no centro, e só o Messias poderia sentar naquela cadeira. E ele senta, todos ficam pasmados olhando para a cara dele. Não é filho de José, não é filho de Maria, não conhece esse homem.
E mesmo ele pregando as palavras de graça que saem da boca dele, né, cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo assim, pegaram Jesus, levaram para o precipício para jogar ele dali. Experiência de morte do Senhor, mas ele escapou. Aleluia. Em Mateus capítulo 2, Herodes, primeira tentativa de matar Jesus. Herodes, Mateus capítulo 2, versículo 16. Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel, chorando seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Aleluia. Está em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Então, muitas vezes tentaram matar Jesus. Em João capítulo 5, Jesus, quando reivindica o poder e a autoridade dele, tentou matar ele também. João capítulo 5, versículo 16. Por causa disto, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, pois fazia estas coisas no sábado. Só porque Jesus operou uma cura aqui no da mão mirrada, no sábado queria matá-lo. Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só violava o dia de sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a ele. Aleluia. Se endoidavam os religiosos, enlouqueciam eles. Aleluia. Lembra de João 11, quando Jesus foi para Betânia? Olha o que os discípulos disseram. João capítulo 11. Cadê? Jesus diz que a enfermidade era para a morte, não é? Cadê? Versículo 7. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí Jesus vai lá e opera, né? Ele ressuscita Lázaro. Mas veja, até Lázaro, coitado, depois da ressurreição, até Lázaro não escapou das ameaças de morte. João capítulo 12, versículo 9 e 10. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Os principais dos sacerdotes deliberaram matar também Lázaro, pois muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha para aí, até Lázaro, coitado, foi ressuscitado por Jesus, e os fariseus hipócritas queriam matar até o coitado do Lázaro, só porque o povo ia ver Lázaro o povo ia ver Lázaro e voltava crendo em Jesus. Meu Deus, tem que matar Lázaro também, olha aí. Eita Jesus. Sem falar aqui, verso 11:49 de João. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Aí João diz: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir com um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. E mais outras referências sobre ameaças do Senhor Jesus. Mateus 26, Jesus foi ameaçado de morte. Veja, tudo Satanás fez para tentar apagar. É assim que ele trabalha, para tentar calar os mensageiros do Senhor. E outra coisa, não é só assassinar literalmente. 1 João 3,15 fala dos homicidas, né? 1 João 3,15. João diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então,
Aquele que aborrece o seu próximo também é homicida. Quantos dos sacerdotes, os profetas, os príncipes, o povo não aborrecia Jeremias, aborreceu Jesus, aborreceu os apóstolos, aborreceu Paulo, aborreceu a igreja, aborreceu os crentes? Em quantos? Isso é um homicida, é assassinar a pessoa, ainda mais levar mentira, calúnia, difamação sobre o servo do Senhor e destruir a moral, destruir a integridade deles na mente de outras pessoas. Isso também é assassinar. O povo aqui estava quebrando a lei em Êxodo 20, 13, se não falo a memória. Não matarás. Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, decálogo do Senhor. Êxodo 20, 13, a lei contra o assassinato: não matarás. Pois a lei do Senhor obrigava a ter 2 ou 3 testemunhas para se confirmar aquele fato. E primeiro ter uma advertência, seriam as 39 menos 1, né? 40 menos 1, 39 chibatadas para uma advertência, dependendo do grau de crime que aquela pessoa tivesse cometido. O povo queria matar só porque Jeremias disse que Deus ia destruir aquele povo rebelde. Deus ia varrer na terra e Deus não ia deixar do jeito que estava. O povo queria matar Jeremias, mas o Senhor poupou Jeremias, né? Louvado seja Deus. Versículo 16: então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas. Os príncipes e todo o povo, aos líderes religiosos e os profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Veja que os príncipes estavam na casa do rei. Os príncipes foram para a casa do Senhor, escutaram as palavras de Jeremias e eles julgaram, deduziram tudo? Não, porque os sacerdotes, os profetas e o povo estavam querendo matar Jeremias. Aos príncipes: não, ele não é digno de morte não, porque ele está profetizando no nome do Senhor, porque ele vai morrer. Olha que coisa linda, já começa aqui a mão de Deus trabalhar para proteger Jeremias, né? Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo. Alguns homens se levantaram dentre os anciãos, dos líderes, né, de Judá, e falaram a toda a congregação do povo. Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Olha aí. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o povo e todo Judá? Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Matou o profeta? Não. Não. Antes não temeu ele o Senhor e não suplicou o favor do Senhor, porque ele creu. Ele creu na palavra de Miqueias. E o Senhor se arrependeu do mal que dissera contra eles, olha, porque eles se arrependeram. E nós fazemos um grande mal contra a nossa alma. Veja, o povo já, junto com Jeremias, já colocando a mesma palavra de Deus que Jeremias está pregando, apoiando Jeremias. E eles continuam dizendo: também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Ao saber disso, Urias temeu e fugiu, indo para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens ao Egito, Eunatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o ferira a espada e lançou seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. O mesmo Joaquim que não aceitou as palavras de Urias, o profeta de Deus, mandou matar. Urias foi para o Egito, ele mandou tirar de lá e trouxe e matou o servo do Senhor. Olha que coisa terrível, por não aceitar a pregação. E a gente aprende: a uns Deus deixa ser martirizado, como Urias, outros Deus deixa ser poupado, feito Jeremias.
A gente não entende porque o Senhor permite essas coisas, mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E assim, a mão, pois, de Aicã, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não o entregasse nas mãos do povo para ser morto. O homem aqui de uma autoestima, uma alta influência, e com certeza aqui a mão de Deus, através de Aicã, que livrou Jeremias de ser assassinado. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, por proclamar a palavra do Senhor, ele foi detido pelos líderes religiosos, que foram os sacerdotes e os profetas, que queriam a morte do profeta Jeremias. Muitas vezes são os líderes religiosos que combatem sistemicamente aqueles que conclamam o povo a um retorno à fé bíblica e à verdadeira santidade. E isso aconteceu nos dias do próprio Senhor Jesus. E também acontecerá nos nossos dias antes da volta do Senhor. Jeremias, ele não se retratou da sua mensagem de julgamento divino sobre o povo pecaminoso de Judá, por ele ser ameaçado de morte. E essas ameaças não calaram o profeta, não é? Porque ele tinha autoconfiança em Deus. Pelo contrário, o profeta Jeremias, com a autoridade que Deus deu a ele, essa autoridade que vinha do Senhor, Jeremias seguiu conclamando o povo a se arrepender daqueles pecados terríveis. E ele permaneceu fiel a Deus e à palavra de Deus, apesar das graves consequências de sua oposição. Apesar das graves consequências da sua oposição. E uma delas foi a morte, não é? Ameaçou de morte. Não brinque não, irmão. Isso é muito sério. Depois de ouvir a defesa de Jeremias, os líderes da corte e a massa popular tomaram o partido dele contra os sacerdotes e os profetas. Alguns anciãos defenderam Jeremias ao citar exemplos de um rei justo para com os profetas, né, como foi o rei Ezequias, e eles citaram um rei ímpio, que foi Joaquim, que mandou matar o servo do Senhor. Amados, aprendemos uma lição tremenda com esse capítulo 26. Não devemos nos calar, devemos entregar tudo que Deus manda. Deus tem o povo dele fiel. Deus tem pessoas que Deus levanta aqui, nos livra da morte, nos defende. Pessoas que têm a moralidade divina, sabe o que é certo, sabe o que é errado, tem um discernimento da verdade, da mentira, e não vai se deixar levar por um governante como Joaquim, corrupto, que estava levando o povo a um declínio espiritual terrível, uma apostasia terrível. E nesse declínio, desprezo a Deus, despreza tudo que é justo, bondoso, verdadeiro, honesto, santo, eterno, porque visto que é o próprio demônio que entra. A Bíblia diz no livro de Provérbios que quando o ímpio governa, o povo geme. Então veja, o ímpio governando é terrível, e o Senhor queria poupar do desastre que ia vir. Eles não deram ouvidos, tentaram até matar Jeremias, Deus não permitiu, e esse povo não teve nenhum arrependimento. Fechando essa mensagem, não se cale, não devemos nos calar diante de tanta criminalidade, tanta bandidagem, tanta corrupção diante dos governantes, tantas negligências diante dos poderes públicos. A igreja está anunciando arrependimento, pois uma das sentenças de maldição que Deus manda é a morte. É a morte. Se não é a morte, é uma prisão. Se não é a prisão, é o hospital, uma enfermidade, algo catastrófico. Deus vai permitir acontecer para que a pessoa pare com aquelas atitudes maquiavélicas, podres, satânicas. Aquelas pessoas deixem de praticar, deixem de ter mais ações. Foi para isso que Deus mandou Jeremias anunciar. O povo estava nem aí. É um retrato da geração atual. O povo não está nem aí para a lei de Deus. Jesus passou por isso. Jesus foi entregue à morte pelos próprios religiosos. Os fariseus entregaram a Pilatos. Então veja, ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Os apóstolos passaram por isso. Em Atos 12, Herodes decapitou Tiago, mandou prender Pedro, que ia matar Pedro.
Deus livrou Pedro da prisão. Quando a igreja orou, Deus enviou um anjo. O apóstolo Paulo levou a mensagem. Tentaram matar Paulo de todas as formas. Paulo levou pedrada, foi chicoteado, foi preso. E no final foi decapitado. Os apóstolos sofreram também, os que foram martirizados. Estevão, em Atos 7, que pregou na cara dos saduceus. Estevão disse, os circuncisos de coração. Estevão ali, usado por Deus, acusou eles de matarem Jesus. E de repente o que eles fazem? Com ódio, rangendo os dentes, tira Estevão, coloca para fora da cidade, mata pedradas. Estevão vê Jesus em pé à direita do Pai, mas matou o servo do Senhor, mataram o servo do Senhor. Então eles têm prazer em fazer isso. Jesus disse isso em João 16. João 16. Ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Sereis expulsos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará que está prestando um serviço a Deus. Estas coisas vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Glorificado seja Deus. Matando um servo do Senhor, um cristão, está pensando que está fazendo um favor para Deus. É Deus que está mandando matar. E Jesus disse: vão fazer isso com vocês. Por isso, a igreja, irmãos, essa mensagem não tem que ter medo da morte, porque Jesus derrotou a morte. Não é? 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído será a morte. E quem vai fazer isso é o próprio Jesus. Ele que vai aniquilar a morte. Satanás já perdeu o domínio, porque Apocalipse 1, 18, Jesus tem a chave da morte do inferno. Acabou-se. Mesmo assim, os servos do Senhor são ameaçados constantemente. Está aí a China, país comunista, está aí a Coreia do Norte, comunista, e tentam calar a boca. Satanás tenta de tudo calar, mas o Senhor vai dando força, o Senhor vai dando ânimo, pregando contra o pecado, pregando contra essa elite pecaminosa religiosa, pregando contra o povo da elite corrompida também. E não tem que ter medo, porque tem um status social, um carro bom, uma posição boa. Dane-se, prega, entrega o que Deus manda. Não tenha medo de bigode grande, não tenha medo de cabelo grande, não tenha medo porque é medo, não. Deus mandou, prega. E o Senhor vai honrar a sua ousadia, Ele vai cumprir o que sai da sua boca. Porque Jesus diz em Mateus 10, 20, não se preocupe com aquilo que vai falar, porque o Espírito do Pai que habita em vós é o que fala por vós. Amém? Deus abençoe e ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por essa palavra tão gloriosa. Dá força e coragem e ousadia, como a igreja orou, Senhor. Dá-nos ousadia para pregar a tua palavra. Ajuda a tua igreja, como o Senhor guardou Jeremias, vai guardando dos algozes, meu Pai. E continua dando força e coragem, meu Deus, para anunciar a salvação em Cristo e o arrependimento dos pecados. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Um beijo no teu coração, fica na paz do Senhor. E não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. E você que ainda não é crente, dobre seu joelho, receba Jesus como seu Salvador. A paz do Senhor. Se Deus quiser a gente viver, vamos voltar no capítulo 27. Deus abençoe e fica na paz do Senhor, cara.